Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que vocês estejam todos bem, que a casa de vocês esteja em paz e oro para que esse tempo seja muito proveitoso diante de Cristo, nosso Senhor. Hoje a gente lê no livro do profeta Joel, esse tem sido o nosso texto base, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Queria convidar você então para voltar os olhos para esse texto, livro do profeta Joel, capítulo 2, a gente vai até o verso 11, na verdade, eu disse 12, mas é do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra: Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Muito bem, palavras do profeta Joel, esse homem que viveu sensível à voz do Eterno, como viviam os profetas, e que no seu tempo e para o seu povo no Reino do Sul, Judá, anunciou a chegada de uma praga e discerniu essa experiência de uma praga que destruiria as plantações como juízo da parte de Deus. A gente já teve duas conversas no capítulo 1 sobre o livro do profeta Joel e eu já ambientei então esse cenário para você. Se você perdeu os nossos últimos encontros, depois você acessa aqui mesmo no nosso canal no YouTube para você entender que contexto é esse, o que está acontecendo e de que maneira o profeta faz as suas leituras tentando discernir os acontecimentos do seu tempo. Disse também que há uma certa distância da forma como nós hoje lemos acontecimentos, tragédias e fenômenos naturais de uma perspectiva religiosa, mas mencionei que isso não nos impede de tirarmos lições preciosas da postura do profeta e ensinamentos para a nossa vida, mesmo que as nossas leituras, sob muitos aspectos, sejam leituras distintas das leituras do profeta. Bem, o capítulo 2 é um capítulo que trata da aproximação do dia do Senhor, que é esse dia que no imaginário religioso representa o momento do juízo, do julgamento da parte de Deus. A ideia do dia do Senhor funciona na mentalidade religiosa como uma lembrança de que o que acontece na vida é objeto de julgamento. É uma lembrança do fato de que nós vivemos a partir de experiências éticas. Nós somos seres morais. E porque nós somos seres morais e vivemos a partir de experiências éticas, os nossos atos, eles são julgados na história. Talvez esse seja o ensinamento mais importante que a gente tenha para tirar dessa ideia do dia do Senhor. Não apenas da ideia do dia do Senhor, outros elementos na religiosidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento nos trazem essa lembrança de que o mundo é palco de juízo. Não porque existe um juiz punidor que deseja castigar as pessoas, mas porque
A vida é esse espaço de percepções e construções que nós chamamos de percepções e construções éticas. Nós somos seres éticos e seres morais, ou seja, nós temos práticas que são passíveis de juízo, de avaliação, de crítica, e nós nos balizamos a partir de valores. É como o mundo se organiza. Nós não somos amorais, nós somos morais. E a partir da nossa moralidade nós julgamos as coisas como certas e erradas. A partir da nossa moralidade também, seja ela qual for, nós balizamos as nossas ações, procurando sempre fazer com que o nosso proceder esteja de acordo com a nossa maneira de enxergar a vida. Então, percebe que falar sobre a aproximação do dia do Senhor, mais do que descrever essa ideia de que tem um juiz no mundo que nos julgará e que nós devemos então ter medo, é, na verdade, uma convocação a um exercício de vida que nos leve à maturidade. Sim, porque se eu sou, e você é também, gente passível de juízo no que faz, no que diz e na forma como vive, então é bom que nós tenhamos a consciência de que na vida nós sempre precisamos ser cada vez mais maduros, pensando na forma como nós agimos, naquilo que nós falamos, na maneira como nós nos portamos, porque todos os nossos atos e todas as nossas palavras têm consequências. E quanto mais o tempo passa, ou seja, quanto mais nós crescemos, mais se espera de nós um amadurecimento que seja condizente com o avanço da nossa jornada. Então, o profeta, usando uma linguagem religiosa, diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão. Toquem a trombeta em Sião, façam um barulho. Você pode perceber, se você ouviu as nossas conversas anteriores, que aqui a gente tem, mais uma vez, a ideia de que nós não podemos viver adormecidos na consciência. Tocar a trombeta é uma forma metafórica de dizer: chacoalhem as pessoas, chamem a atenção das pessoas. Uma forma de dizer: percebam o que está acontecendo. A gente conversou sobre isso no último encontro e no encontro anterior também, né? Essa convocação ao luto, essa ideia de que nós não podemos estar inertes em face do que acontece na nossa vida e na história de maneira geral. Nós precisamos perceber as coisas, dar atenção às coisas. Então, a convocação para que a trombeta seja tocada é uma espécie de conclamação para que a gente não durma, para que a gente fique alerta, para que a gente perceba tudo o que acontece, tudo o que se passa. Entre os profetas do Antigo Testamento, há outro profeta que também está elencado entre os profetas menores, que é o profeta Jonas, que tem uma história muito interessante, que a gente aprende na infância, inclusive na igreja. Jonas é o profeta que recebe a incumbência de ir para uma direção do mapa, mas que pega um barco e vai para uma outra direção, como quem diz: eu quero fugir desse propósito que eu recebi da parte do Senhor. E encurtando uma história longa, o Jonas, quando ele está nesse barco, indo na direção oposta, ele vê uma tempestade se aproximar. E ele discerne essa tempestade como juízo da parte de Deus, porque ele resolveu fugir da tarefa que lhe havia sido outorgada pela parte de Deus. O livro de Jonas descreve uma cena muito curiosa. Todas as pessoas no barco estão desesperadas, amedrontadas, por causa da tempestade que se aproxima, com a força do vento, com o tamanho das ondas. Todo mundo fazendo oração, cada um ao seu Deus, para ver se a ira de uma divindade era aplacada, porque assim eles liam, se havia uma tempestade, algum Deus estava furioso com alguém. E Jonas, enquanto tudo isso acontece, está na parte de baixo, no porão do navio, dormindo um sono profundo. Esse texto é muito interessante. O sono profundo do Jonas não é apenas
uma expressão do cansaço do corpo, é uma metáfora dessa escolha de nós ignorarmos tudo que se passa ao nosso redor e dormirmos como se nada tivesse acontecendo. Então ele é acordado, sacudido pelo capitão e pelas outras pessoas no barco, que dizem a ele: como você dorme com tudo isso que está acontecendo, a gente está naufragando, alguma coisa vai acontecer. E você está aí dormindo, acorda, ora ao seu Deus, talvez ele nos ouça. E aí então ele diz: eu sei porque isso está acontecendo por minha causa, me joguem ao mar. Mas o fato é que num cenário de causa ele dorme profundamente, o sono profundo. Não aquele sono gostoso que às vezes a gente tira quando a gente precisa porque o nosso corpo está cansado. Não, é o sono da consciência cauterizada, que funciona como uma espécie de fuga da realidade. Esse sono não é o sono bacana, é o sono do qual a gente deve se afastar. E aí, saindo de Jonas e vindo aqui para Joel, a ideia da trombeta tocada é uma convocação para que a gente não se permita desfrutar desse sono profundo que representa uma consciência cauterizada. Então, não durma profundamente quando a vida pedir de você um estado de alerta e de vigilância. Não durma profundamente. Essa história aparece também nos evangelhos, quando no Getsemane, o mestre, perto de ser preso, pede aos discípulos que vigiem e orem, e o que eles fazem? Eles caem no sono. 2 vezes Jesus os acorda dizendo: vigiem e orem. Vigiem e orem. Porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. É a mesma experiência do Jonas, só que num outro cenário. Essa gente que dorme não consegue perceber a iminência de uma experiência angustiante. Então toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte. Fiquem alertas, não durmam o sono desnecessário. E aí ele avança na descrição e ele começa a descrever como o que ele chama de inimigo, que é uma aqui referência a essa praga de gafanhotos, como o inimigo vem. E ele descreve uma cena assustadora, uma cena de filme. O inimigo marchando de forma orquestrada diante dele, tudo perfeito, mas por onde ele já passou, tudo destruído, desolação, caos, tragédia. O inimigo vem marchando, ninguém se atropela nessa tropa, todos marcham de forma simultânea e uniforme, eles não param, eles não retrocedem, eles só vão para frente e eles vão com força, destruindo, avançando os dardos, sem desfazer a formação, lançando-se sobre a cidade, correndo ao longo da muralha. A descrição é uma descrição de um filme de Hollywood, esses filmes de guerra, em que você vê um exército avançando contra uma cidade sem retroceder, sem perder a linha, sem sair do prumo, simplesmente avançando e destruindo tudo que vê pela frente. Às vezes na vida a gente se encontra exatamente nesse cenário. Isso aqui é muito simbólico de muitas experiências pelas quais a gente passa. Às vezes na vida a gente se depara com algumas experiências que figuram essa imagem do inimigo, do adversário, ou seja, aquilo ou aquele contra o que ou contra quem a gente luta. E nesses cenários de luta, às vezes a gente tem uma sensação de sufoco muito grande, de angústia. Por quê? Porque o que a gente vê vindo do lado de lá na nossa direção parece carregar uma espécie de orquestramento e organização assustadoras. E a gente se vê inibido, acuado, sem saber como fazer, para onde ir, como se defender, porque os que vêm em marcha na nossa direção, e aí volto a dizer, pode ser aquilo ou aquele, o que quer que essa ideia dos inimigos represente para você. Aquilo ou aquele que vem na sua direção parece muito mais organizado, muito mais bem preparado, muito mais estruturado do que você. Parece ser uma batalha assim, muito desigual e injusta. Um pequeno exército, ou às vezes você sozinho, pelejando contra uma grande multidão.
ou um inimigo que talvez não seja grande do ponto de vista numérico, mas que represente, da perspectiva do volume, algo muito maior do que você pode experimentar. E eles vêm do lado de lá, na sua direção, representando uma espécie de rolo compressor, passando por cima de tudo e se aproximando de você, dando a você a sensação de que passará também por cima de si. Isso gera muita angústia, muita angústia. A gente sente muito medo na vida às vezes, quando a gente vê se aproximando da nossa direção aquilo ou aquele que parece ser muito mais forte do que a gente. E aí eu vou pedir licença aqui ao texto do profeta Joel e vou trazer outras leituras e outras passagens das Escrituras que eu acho que podem nos servir como lembrança para pacificar o nosso coração num cenário como esse. Eu quero trazer, por exemplo, a fala de Jesus a Pedro, quando Pedro oferece a confissão que virou a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Jesus diz assim a Pedro: Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra você, contra a igreja. Você que está calcado nessa confissão de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, eu quero que você saiba que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. É muito importante a gente se lembrar disso. Quando um exército vem contra a gente, as portas do inferno não prevalecem, as forças do mal não prevalecem contra a gente. Às vezes a gente tem a sensação de que tudo vai passar por cima, destruindo a nossa vida. E as coisas podem até nos afetar, e elas nos afetam, mas nós somos resilientes, porque nós somos formados e reformados pela graça e pela misericórdia do Eterno. E é por isso que a gente continua firme, mesmo que as circunstâncias nos atropelem. Então lembre-se disso, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu quero trazer também uma outra figura que o apóstolo João nos oferece numa de suas cartas, nos lembrando que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, e de que Deus guarda aquele que está em si, de modo que o maligno nele ou nela não toca. Lembre-se disso, muito maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então esse exército representado aqui pode vir na nossa direção e contra nós com uma força descomunal, com uma aparência assustadora, mas nós carregamos dentro do peito a presença santa e maravilhosa de um Espírito que é pacificador, que nos traz a sensação de que, mesmo tendo apenas Ele, nós temos aquilo de que nós precisamos, porque com Ele nós não apenas não estamos sozinhos, mas nós estamos revestidos de um poder que é maior do que a própria morte, uma força maior do que a força da morte, a força e o poder que ressuscitaram Cristo dos mortos e que vivificam o nosso corpo. É o que o livro de Atos dos Apóstolos nos diz. Em nós está um poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Um poder que não faz de nós gente forte para devolver na mesma medida a maldade que vem na nossa direção, não. É um poder que faz com que a gente tenha a graça de sobreviver, mesmo que exércitos se levantem contra nós. É o que diz uma das canções de Israel. Ainda que um exército se levante contra mim, no Senhor eu confiarei para todo sempre. Mesmo que os meus inimigos me cerquem e avancem contra mim, eles tropeçam e caem diante de mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Eu queria lembrar você disso, são textos das Escrituras que dão paz ao nosso coração. Queria lembrar você também de uma fala do apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve à comunidade de Corinto. Ele diz assim: Deus não permite que a gente seja tentado para além das nossas forças. Mais uma lembrança importante no dia mau, quando o inimigo parece orquestrado, marchando na nossa direção. Quando a gente tem aquela sensação no fundo da alma de que a gente não vai resistir, de que não vai ter jeito, de que não vai dar certo, a gente pode se lembrar de que a gente não experimenta circunstância
que seja sobre-humana, porque Deus nos conhece e sabe dos nossos limites e permite que a gente vá até onde a gente consegue, e mesmo que a nossa sensação seja de que a gente não vai conseguir. Então, o texto diz aqui, a gente até pode olhar para as circunstâncias, para os adversários e dizer assim, como eles são grandes e como isso tudo é grande e como eu vou fazer para resistir, porque olha, eu não sei como sobreviver. Mas eu queria que você se lembrasse, porque eu também preciso me lembrar disso muitos dias na minha vida, de que por maiores que sejam os nossos adversários e por mais numerosos que eles sejam e por mais imponentes que eles pareçam, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E mais, se eles se organizam vindo contra nós, é bom também que nós nos organizemos na nossa resistência a tudo aquilo que vem do mal. Eu olho para esse texto do profeta Joel dizendo que os inimigos vêm orquestrados e organizados na sua direção, e eu me lembro de uma fala de um pastor batista do século passado, um pacifista, líder de um movimento tão importante na história, pastor Martin Luther King Jr. Certa vez ele disse o seguinte: os que amam a paz precisam aprender a se organizar de forma tão efetiva quanto aqueles que amam a guerra. Os que amam a paz precisam aprender a se organizar, sim. Nós precisamos olhar para esse volume e para essa organização da maldade na tentativa do seu avanço e precisamos também nos organizar para sermos promotores da paz e para resistirmos não apenas segurando, sabe, essa porta para que ela não seja derrubada, mas nos lembrando da figura que, conforme eu mencionei ainda há pouco, Jesus nos ofereceu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Na verdade, é a gente que avança, nós os pacificadores, nós os que discernimos o cenário, os que nos lembramos do juízo do dia do Senhor. Nós é que avançamos para que a paz do reino de Cristo, o príncipe da paz, se estabeleça nesse mundo. Então aqui está uma fala de um profeta que nos lembra que a trombeta precisa ser soada. A gente não pode dormir, a gente não pode fingir que nada acontece, que as coisas estão todas bem o tempo todo. Não, a gente precisa ter discernimento, ouvir os sinais, ouvir os sons que são emitidos. Para quê? Para que a gente faça juízo, para que a gente reflita, para que a gente observe as coisas e avalie se as coisas estão indo bem, se não estão indo bem, se precisam mudar, onde precisam mudar, o que a gente precisa fazer, o que a gente pode deixar de fazer. Essa análise é importante na nossa vida. Lembre-se do dia do Senhor, não como algo que deve trazer para mim e para você medo, mas como algo que pode nos provocar para que nós vivamos com a nossa boa consciência, procurando exercer a nossa fé de forma madura e responsável. E sempre que você estiver nesse cenário de olhar os inimigos e perceber como eles são grandes e como eles são orquestrados, como eles avançam, e parece que eles vão nos destruir, eu queria que você se lembrasse, não apenas à luz do texto do profeta, mas agora trazendo de novo todas essas citações outras que trouxe para o seu coração e para a sua mente. Eu queria que você se lembrasse que eles podem parecer grandes e numerosos, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que isso embale o seu coração e traga paz para você, e que isso faça bem à sua alma. E que isso seja um convite para que você avance e não pare de marchar do nosso lado, dentro da gente, à nossa frente, guardando a gente por trás. Por todas as direções, a gente tem aquele que não dorme e que sempre caminha com a gente pelas estradas dessa vida. Muito bem, que Deus abençoe profundamente seu coração e até o nosso próximo encontro aqui no Conheça Sua Bíblia. Fique com Deus e até a próxima segunda.